Olá, família Naval. Estamos aqui na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, com a psicóloga Lia. Nós vamos falar de um tema que está sendo muito discutido ultimamente, que é a adultização infantil. Um vídeo publicado nas redes sociais mobilizou nos últimos dias. E isso reacendeu um debate urgente, que são crianças sendo exploradas, expostas e até sexualizadas na internet. Então, é um tema sensível, delicado, que requer diálogo aberto. Então, por isso, convidamos a Lia para uma conversa, para a gente entender como que essa exposição precoce a conteúdos adultos, ela afeta o desenvolvimento infantil e como os pais, os responsáveis, podem proteger a infância. Lia, seja bem-vinda ao Momento Saúde Naval. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Esse tema que vocês escolheram, super pertinente, importante. Que está vindo à tona agora, mas na verdade esse é um problema de saúde mental que envolve crianças e adolescentes já antigo. Verdade. Então é muito bom que tenha tido essa repercussão para a gente dar um tratamento mais adequado para a questão. Bem, ótimo. E nos últimos anos, temos visto cada vez mais crianças reproduzindo comportamentos adultos, seja na maneira de se vestir, na forma de falar. E isso realmente requer uma preocupação, essa grande exposição a conteúdos adultos. Então, queria te perguntar o que é a adultização infantil e como a gente pode notar os sinais no dia a dia. A adultização é um fenômeno social onde você trata a criança de forma, transpondo para o universo adulto, aquilo que, na verdade, ela deveria ser preservado. Ela é um ser em desenvolvimento e ela precisa estar exposta àquilo que é mais adequado para ela. Então, a adultização é você oferecer conteúdos, tratamentos, responsabilidades, contextos que são mais próprios do universo de um adulto. Entendi. Como a senhora falou durante a sua apresentação, realmente a adultização ela não é nova, A gente viu vários casos, antigamente no passado, de crianças que foram para o mundo do cinema, das artes, que conquistaram dinheiro e riqueza ainda na infância. Muitos seguiram carreiras de sucesso e outros nem tanto, A gente já viu vários casos de artistas com problemas com drogas, com problemas de identidade. E eu queria saber o que é que mudou no cenário atual. Antes a gente tinha muito acesso a essa forma de exposição, de trabalho infantil ligado à mídia, mas a questão da adultização, ela já acontecia nas classes populares. Então a gente tinha um trabalho infantil, a gente tinha exploração, na verdade a gente ainda tem esse contexto mais precário das classes populares, onde a criança ela deixava de estudar, ela deixava de vivenciar a infância dela para trabalhar. E aí a gente teve um outro movimento, voltando, nesse mesmo período, a questão da adultização ficava mais restrita à televisão, ao cinema, à arte, aos programas infantis, e ficava uma coisa mais pontual da mídia. E algumas situações mais pontuais em família. Com a internet, com a mudança com as redes sociais, esse processo ele se expandiu de uma forma que se multiplicou intensamente, o que antes se dava em alguns nichos. Hoje você tem acesso a todos os conteúdos disponíveis e se a família não fizer alguma mediação, a criança ela tem acesso a conteúdos que são próprios do universo de adulto. Então, o que eu acho que a grande diferença atual é que você aumentou a escala e aumentou a exposição desses conteúdos. Verdade. A publicidade e os influenciadores digitais, eles influenciam muito, como o próprio nome diz, as crianças, nos jogos, na moda. E eu queria te perguntar como é que esses fatores contribuem para acelerar a adultização. A mídia, ela tem um aparato, ela tem toda uma força, intelectuais, profissionais que vão criar situações altamente atrativas. Então, quando a criança ela olha para aquilo, ela olha para um desenho, ela olha para uma propaganda, ela se sente fortemente seduzida. Então, ela quer se espelhar naquele modelo. Se a gente, como adultos, quando a gente olha uma propaganda, a gente fica com desejo de consumir, eu também quero aquele sapato, eu também quero aquela roupa, eu quero ser como aquela apresentadora,
A criança ela ainda não tem recursos, ela não tem ferramentas para discernir se aquilo é positivo, quais são os valores dela, quais são os gostos dela. Então, ela fica muito vulnerável a essas influências que vêm da propaganda, da mídia, desses influenciadores, né? Ela é muito mais frágil. Eu quero aprofundar essa pergunta. Eu quero saber quais os riscos emocionais e comportamentais que a adultização pode trazer na adolescência e a vida adulta. Isso vai depender de qual conteúdo que a criança ou adolescente ele acessar. É um ponto que não está sendo dito e que eu considero assim bem grave, é que como a internet ela tem diversos conteúdos e muitas vezes a família ela não tem mecanismos para impedir esse acesso, você pode desde ter acesso a informações econômicas, né, que também não é o universo da criança, violência, mas você pode também acessar jogos violentos, mas você pode acessar também conteúdos sexuais, inclusive pornografia. Sim. Então, uma criança que ainda não está com seu desenvolvimento amadurecido e ela tem acesso a um conteúdo sexual que onde ela não está pronta, ela pode desenvolver quando ela estiver na fase dela de estar apta para iniciar sua vida sexual. Ela pode apresentar repressão, ela pode apresentar culpa, ela pode apresentar uma compulsão, o contrário, um desejo constante de consumir conteúdos pornográficos. Então, vai depender. O consumo, a mesma coisa, né? Se a criança está sendo exposta constantemente, né, sendo incentivada a consumir, ela pode exacerbar esse comportamento na vida adulta, né? Sendo essa a forma dela obter prazer. Então, a gente pode, assim, pegar cada eixo desse e aprofundar, isso vai ter uma consequência, né? Entendi. E eu queria entender também qual é a linha, né, tênue entre deixar a criança se desenvolver, dar responsabilidade de acordo com a idade e promover a adultização. Eu quero saber como é que os pais eles podem agir dessa maneira, né? Porque também a gente tem que entender que os filhos precisam ir crescendo com o decorrer do desenvolvimento. Eu acho que esse equilíbrio é a grande questão. Então, o que você vai oferecer para uma criança tem que estar de acordo com a maturidade fisiológica, emocional que ela pode receber. Então, você não vai dar para um bebê que está começando a introdução alimentar uma feijoada. Porque ele ainda não tem condições de digerir aquela quantidade, né, de gordura, sal, carne. Então, você vai oferecer uma feijoada para um adulto. E mesmo assim, aquilo pode ser pesado. Sim, dependendo do horário. Dependendo do horário, vai ser difícil desse adulto digerir. Então, a criança, a mesma coisa. Você vai oferecer de acordo com o desenvolvimento. A introdução alimentar de uma criança de 6 meses começa aos pouquinhos, né? Então, você vai oferecendo autonomia à medida que ela vai tendo maturação física e emocional. Por exemplo, a criança ela já consegue pegar objetos, né? 2 anos. Sim. Então, a criança com 2 anos já está com a marcha mais consolidada. Então, ela consegue correr, ela consegue pegar objetos. Então, ela consegue guardar os brinquedos. Consegue. Então, você pode pedir para Não, hoje em dia, a brincadeira vamos arrumar? Vamos colocar tudo no cesto? De uma forma lúdica. Agora, você não vai dar o peso da responsabilidade de uma criança de 2 anos, né? Punir ela porque ela não arrumou o quartinho dela. Porque ela ainda não tem capacidade cognitiva de entender. Toda vez que ela desarrumar, ela vai ter que organizar. Exato. Mesma coisa as emoções, né? Com 2 anos, a gente fala dos terrible two, né? Que é um momento que a criança está desenvolvendo pirraça, ela tá gritando, chorando para se expressar. Você não vai exigir uma regulação emocional dela, que a gente exige do adulto, né? Se bem que tem adultos que gritam, né? Que berram quando se sentem contrariados, mas você vai exigir que ela vai educando ela a controlar um pouco mais as emoções dela. Qual a idade para uma criança, um pré-adolescente ter o celular, no seu ponto de vista? Depende de qual acesso que essa criança ela vai ter a partir do celular. Se ela vai ter um celular
praticamente analógico, onde ela só vai fazer chamada, Não para é o os caso pais, hoje em dia, tá não tem problema. todo mundo quer estar na rede. Agora, se ela vai ter acesso às redes sociais, isso já é uma discussão mais complexa. A gente tem, assim, como um marco, né, para as redes sociais, a adolescência. Que criança, ela não tem ainda a capacidade de discernir conteúdos, de interagir com pessoas que ela não conhece, de interagir com um adulto, que ela vai acabar interagindo. Então, eu diria que criança, ela precisa ter acesso a conteúdos, assim, bem próprios do universo, um joguinho, né? Um jogo que não tenha acesso a conteúdos de violência. WhatsApp já começa a ficar complicado, porque ela pode acessar, ela pode ser acessada e começar a se comunicar com uma pessoa que ela não conhece. Entendi. Então, quando a gente pensa assim, dar um celular, a gente pensa que a gente está com acesso à internet, deixando aquela criança na Cinelândia, no meio da rua, exposta Enfim, ela tá no mundo. a todos os estímulos. Ela tá em casa, mas ela tá no mundo. Então a pergunta é, você deixaria uma criança de 8 anos sozinha na rua? Não. Então você deixaria um adolescente de 13 anos? Você começa com a adolescência oferecer elementos para ele ter mais autonomia. Mas ele não vai a qualquer lugar. Ele não vai, por exemplo, para uma casa noturna com 13 anos. Sim. Então você vai criando algumas arestas.